Vamos lá, partindo aqui para a segunda parte do nosso vídeo aqui de explicação da arquitetura que a gente deployou na AWS. O foco aqui agora vai ser um hands-on. Na verdade, assim, não um hands-on na construção em si, mas da execução, né, da validação, digamos, dessa aplicação na nuvem. A gente já rodou, já subiu a aplicação aqui via GitHub Actions, né, para a gente poupar um pouquinho o tempo aqui desse vídeo. Então, vou dar uma passada aqui nos principais componentes e mostrar isso em execução lá na cloud. Bom, a arquitetura do nosso projeto é esse desenho aqui, né? Isso já foi explicado como que funciona na primeira parte do vídeo. Então, nessa etapa aqui, eu vou passar por alguns desses principais componentes aqui: Cognita, API Gateway, Lambda, o cluster aqui do ECS, né, do ECR com o ECS com Fargate, e mostrar ali também o RDS. Bom, então vamos lá. Eu acho que antes de passar aqui para mostrar a AWS, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente deployou, né, essa infraestrutura na cloud através dos nossos pipelines. Basicamente, a gente tem 3 repositórios. O primeiro repositório é o do source. Esse repositório de source é o repositório principal da aplicação, né, onde a gente está mantendo ali o código-fonte da aplicação. E além desse repositório, a gente tem mais 3 outros repositórios de infraestrutura como código, sendo o primeiro deles o de network, o segundo de storage e o terceiro de compute. Eu vou passar por cada um deles ali de forma breve. Bom, do pipeline da aplicação, a gente tem alguns... esse aqui é o pipeline da aplicação, então a gente tem alguns jobs, né? Basicamente são esses aqui. O primeiro desses jobs, ele roda todos os testes unitários da aplicação. Lembrando que essa nossa aplicação aqui é uma aplicação que foi construída em Node.js, está tudo documentado lá. A forma como ele faz essas validações, pipelines, os critérios, né, de aceite para essas validações, está tudo documentado na página principal do projeto. Mas focando aqui no pipeline, né, esse primeiro job ele roda todos os testes unitários, o segundo ele verifica a cobertura de teste dentro do percentual que a gente definiu. Esse terceiro job aqui ele verifica se todos os testes das camadas específicas da nossa aplicação eles foram implementados. Então, por exemplo, seguindo a arquitetura da nossa aplicação, a gente tem a camada de API, tem a camada de validator, enfim, tem uma série de camadas ali, né, de separação de responsabilidades. E aí a responsabilidade principal dessa etapa aqui, desse job do nosso pipeline, é verificar se todos os testes para essas camadas foram implementados, incluindo o teste de integração end-to-end. Esse quarto job aqui, ele roda os testes end-to-end na estrutura de banco em memória, né? Então a gente tem a implementação de banco em memória e a implementação real, digamos assim, a implementação concreta. E esse quarto aqui, ele roda os testes já no banco real, né? Que é o nosso MySQL. E a quarta etapa, a última etapa, ele faz o build da aplicação, constrói a imagem e deploya isso no repositório de imagens. Vou dar uma passada rápida aqui no pipeline, só para vocês verem, né, como que isso foi construído. Então, basicamente, aqui a gente tem os jobs, né, a gente está usando aqui uma imagem do Ubuntu para construir esse pipeline, né, para rodar esse pipeline. Então a gente tem aqui toda a execução de testes, de cobertura, verificação ali de implementação dos nossos testes, conforme as camadas que a gente definiu, teste end-to-end com banco em memória, o teste end-to-end com banco real, MySQL. Então, ou seja, aqui eu já subo o container, né, da nossa aplicação, tanto o container da aplicação quanto o container do MySQL, e roda esses testes já conectando no banco, certo? Para validar a estrutura, a implementação concreta, né, do nosso repositório MySQL. Aqui a gente usou o Nest com me fugiu a memória, vamos lá. Type ORM,
né? Então a gente usou o Nest.js aqui com TypeORM para fazer o TypeORM, na verdade, para fazer ali a conexão, a abstração, né, de conexão com o banco de dados. Então aqui ele faz isso, sobe o container e roda esses testes, conectando um container no outro, né? Então isso aqui já é uma validação concreta, né, desses nossos componentes, né, de banco de dados e de aplicação. E aí na última etapa, a gente faz a publicação dessas imagens no repositório. Aqui eu deixei comentado o build no SR puramente por questões de economia, né, de recursos aqui. Então a gente decidiu aqui publicar dessa forma aqui no GitHub, só para esse propósito aqui dessa nossa apresentação, desse nosso exemplo, né? Mas quando a gente construiu essa aplicação, quando a gente rodou ela, quando ela deployou, ela fez a publicação dessa imagem aqui dentro do SR, né? Nas primeiras vezes, depois a gente já deixou a imagem quietinha lá buildada, porque não teve mais alteração na imagem. E a gente trocou aqui para publicar no GitHub simplesmente, no Docker Hub simplesmente para a gente economizar aí alguns custos. Então basicamente o que esse cara faz? Ele espera, né, a execução que é paralelo de todos esses outros jobs e depois builda essa imagem tanto na arquitetura ARM quanto na arquitetura AMD, né? Então ele faz o build dessas duas imagens e publica isso lá no Docker Hub. Então, basicamente, é esse pipeline aqui que vocês estão vendo. Bom, esse é o pipeline da aplicação, né? O pipeline da infraestrutura como código, né? Tanto do repositório de compute como network e storage, eles são... do ponto de vista do pipeline em si, é basicamente a mesma coisa, né? Eu acho que primeiro eu vou destacar aqui o que tem em cada um desses repositórios, depois eu mostro um pipeline só para ilustrar. Bom, a forma como a gente segmentou esse repositório, né, de infraestrutura como código foi, como eu disse, foi em network, storage e compute. Foi o conceito mais abstrato, né, mais amplo que a gente conseguiu encaixar para a gente não ter tanta fragmentação desses repositórios, né, para trazer uma certa complexidade desnecessária para a gente. Do ponto de vista da manutenção disso, né? Então, basicamente, nesse repositório de network, a gente tem a configuração do load balancer, da nossa rede, né, como um todo, VPC, subnet, etc. Security group, e aqui no main são configurações básicas ali do Terraform, provider e backend, e aqui são os outputs que são necessários para os outros módulos, né? Porque aqui a gente está compartilhando estado entre repositórios. Da mesma forma, a gente tem um repositório aqui do storage, né? Então, basicamente, aqui a gente tem o RDS, as configurações do RDS, e configurações aqui de alguns scripts, porque a gente inicializa o nosso banco de dados no startup disso tudo aqui. A gente inicializa o modelo e cria as categorias, né? Da mesma forma, a gente tem a referência para o remote state, né? Que são as dependências para que esse repositório aqui de storage precisa. E tem os outputs também, assim como no outro repositório, né, que são as variáveis, vou chamar de certa forma variáveis, né, que são os valores que são necessários para outros módulos, né, para módulos de terceiro, digamos assim. E aqui, da mesma forma, a gente tem o repositório de compute. Esse repositório de compute aqui a gente tem o gateway, tem o cognito, o ECS, AIM, os lambdas, né, e o layer que é necessário que foi necessário para a gente utilizar aqui na construção desses lambdas. Então aqui a gente tem todos os lambdas para criação de usuário no cognito e na aplicação, pré-sign-up, pré-token authorizer e por aí vai, né? A explicação desses componentes está na primeira parte do vídeo, né? Assim como eu disse, então não vou entrar no detalhe aqui do que exatamente faz cada um desses aqui, fora do escopo da nossa apresentação. E por fim, então, eu vou mostrar o pipeline, né? Aqui é o pipeline de um específico, esse aqui é do network, mas ele basicamente é o mesmo pipeline para todos os repositórios, né? Então, basicamente, esse cara aqui ele usa um Ubuntu também para execução desse pipeline.
Ele faz o checkout do código e faz o setup ali do Terraform, né? E registra ali o clientezinho ali, o access key e o secret key do AWS. E a gente inicializa o Terraform, né? O projetinho aqui do Terraform, faz o plano e aplica isso lá na cloud da AWS. Lembrando que a gente faz isso no push, né? Então, ou seja, quando a gente realiza um merge request para main, a gente executa esse pipeline. Então, a gente travou aqui só para main, para a gente não ficar deployando ali toda vez na cloud, né? Pública, em todos os casos, né? Não foi essa a nossa intenção, simplesmente por questão de praticidade e redução de custos ali, né? Obviamente. Bom, basicamente o nosso pipeline é isso. Então agora eu vou mostrar na cloud, né, os principais componentes, e aí depois eu vou fazer a execução dessas chamadas lá na cloud. Bom, vamos lá. Então, Cognito, vou começar aqui pelo Cognito. No setup, né, na construção da nossa infraestrutura, a gente então criou o usuário que é anônimo, né? Então vocês podem ver aqui que só tem um usuário por enquanto, que é esse usuário anônimo. Ele é criado na inicialização da infraestrutura com Terraform. Tenho aqui também as integrações, né, das minhas triggers, né, do pré-sign-up e pré-token generation, que são as triggers que vão ser necessárias aqui quando for interagir com o Cognito. Isso já foi explicado na primeira parte do vídeo. E tenho aqui também o meu client, né, está registrado, certo? Acho que vale a pena dar uma passada também no API Gateway, né? Aqui no API Gateway, o que a gente tem? A gente tem basicamente 3 rotas aqui registradas, né, sendo uma delas Coringa. Aqui é a rota que a gente está utilizando para geração desses tokens, né? A gente tem outra rota que é para criação do cliente, e essa terceira rota aqui, que é a rota que serve como proxy para realizar todas as outras, né? Todas as outras, para liberar, digamos assim, ou para expor para a internet todas as outras rotas que estão expostas, que foram construídas lá na nossa API. Aqui nas integrações, então, vocês vão ver que tanto o post quanto o V2/cliente, eles interagem com o Lambda, né? Então esse post, o auth2/token, que é um post, ele interage com o Lambda Authorizer, e o V2 cliente ele interage com o create user, né? Que são os nossos lambdas ali que faz a gestão, de certa forma, da criação dos usuários e clientes, né? O usuário do ponto de vista do Cognito e cliente do ponto de vista da aplicação. E aqui a gente tem então uma integração com a aplicação através do VPC Load Balancer. Aqui na autorização, todas as nossas rotas são protegidas, né? Então, da aplicação, exceto obviamente a de autenticação. Então, tanto a de cliente aqui, quando a gente for cadastrar um cliente, quanto as demais rotas da aplicação, elas estão protegidas. E aqui a do token, ela está aberta. Vale a pena mencionar também, não vou entrar no detalhe, depois vocês podem olhar lá os códigos, né, para ver como que isso foi construído, se assim for necessário. Mas aqui então já foram publicadas todas as lambdas também, né, a lambda de create user, pré-sign-up e pré-token authorizer, né, e o lambda do authorizer. Todos esses lambdas, todas as funcionalidades, todas as responsabilidades de cada um desses foram explicadas na primeira parte do vídeo. Eu não vou entrar no detalhe aqui porque isso já foi dito, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui para esse vídeo não ficar longo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que vale a pena mencionar aqui também o nosso cluster, né, do Fargate. Então a gente tem nosso cluster aqui, certo? Tá rodando. A gente tem 2 tasks rodando então, e na frente a gente tem um load balancer para fazer o balanceamento de carga entre essas aplicações. E temos também
o RDS, né? Então, o nosso banco aqui, ele já está rodando. Eu vou fazer a conexão aqui através do Secret Manager, né? Então, vou pegar o nosso Secret Manager. Lembrando que tudo isso, pessoal, foi construído dentro através do Terraform, tá? Tudo como infraestrutura, como código. Então, vamos lá. RDS. Vou fazer uma conexão aqui com o banco, para vocês verem que está rodando. Nosso banco, ele chama Fast and Furious. Então tá aqui. Eu já tenho uma queryzinha salva aqui, deixa eu executar ela. Bom, eu executei 3 queries aqui, né? A primeira delas, então, só para mostrar ali todas as tabelas do banco. A segunda para trazer ali todas as categorias, né? Tudo isso aqui, a estrutura do banco e essa criação aqui, essa inicialização do banco foi feita através do Terraform também. E tenho aqui, fiz um select na tabela de clientes, só para mostrar para vocês que está vazio. Bom, então como que isso funciona? Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de mostrar é que todas as rotas, elas estão protegidas, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em cliente, né, categoria. Categoria que é para buscar ali as categorias que estão aqui no banco de dados. Se eu não passar esse token aqui, eu vou receber um não autorizado. Lembrando, obviamente, que eu já configurei aqui previamente, né, os hosts, o client, tudo certinho. Nesse caso aqui, então, na categoria, tá dando não autorizado, né, obviamente, porque eu não estou passando o token. E de que forma que funciona o processo de autenticação, né? Primeiro ponto eu vou mostrar é a autenticação de clientes anônimo, né? Então, ou seja, aqui eu tenho um CPF qualquer, esse CPF não existe na base, né? Obviamente, aqui eu não tenho nenhum cliente. O Client ID e o Secret já foram configurados aqui. Se eu executar, se eu fizer essa requisição, eu recebo aqui um JWT. Eu vou mostrar para vocês a estrutura desse JWT. Basicamente, o que ele tem? Ele fala que é um JWT, né, que é um token de usuário anônimo e aqui tem algumas informações básicas, né, desse usuário, né, como por exemplo o e-mail. Lembrando que esse usuário é o usuário que foi criado na inicialização da infraestrutura, que é esse usuário aqui, certo? Então ele é um usuário anônimo, esse é o e-mail, esse é o nome e esse é o subject dele aqui. Então vocês podem ver todas essas informações, algumas, né, na verdade, dessas informações, como por exemplo o subject, a claim anônimo e o e-mail. Lembrando que essa claim aqui, ela é criada, né, ela é inserida através da personalização do nosso Lambda de Pre-Token Generation, né, como foi explicado no primeiro vídeo. Então, ou seja, quando eu não passo um CPF ou passo um CPF inválido, né, inexistente, ele me gera um token de usuário anônimo, certo? Eu ainda não tenho um usuário cadastrado, né, certo? Eu ainda não tenho nenhum usuário cadastrado lá. Tanto é que se eu fizer a identificação desse CPF, desse outro CPF aqui, vai me retornar um anônimo igual a true, certo? Porque não existe esse usuário, perdão, cliente, né? Aqui na aplicação é cliente, do ponto de vista do Cognito é usuário. Então eu vou cadastrar um usuário agora, cliente, né? Cliente / usuário, e aí depois eu vou conseguir fazer uma autenticação com o usuário identificado, né? Então, por exemplo, aqui na categoria eu já consigo consumir, né, esse recurso, porque eu já estou passando o token aqui, então, ou seja, eu consumi isso através de um token de usuário anônimo. Então, como que eu faço o processo para autenticar um usuário identificado, né? Primeiro, obviamente, eu preciso cadastrar o cliente. Então, aqui eu estou cadastrando um cliente com um e-mail aqui, qualquer,
e o CPF que eu cadastrei, né, que eu selecionei aqui. Então eu vou fazer esse post. 201 criado, então isso significa que eu já posso vir aqui no RDS. Eu vou mostrar isso via API também, mas eu vou mostrar via banco aqui também para vocês. Se eu soubesse que eu tinha que voltar aqui no Secret Manager, eu tinha deixado na tela. Mas vamos lá. Então tá aqui meu Secret Manager. Vamos criar aqui uma conexão. Fast Infodius. Criamos uma conexão. Vou executar essas queries aqui. Ó, eu já tenho um cliente, né? E também, se eu olhar no Cognito, então vou olhar aqui, Cognito, vocês podem ver que aqui eu também tenho um novo usuário, né? Então, ou seja, eu tenho um usuário no Cognito e tenho um cliente dentro da minha aplicação, certo? E aí, se eu inspecionar esse usuário que foi criado, né? A chave dele, né? É o próprio CPF. O username, né? É o CPF. Ele não é um usuário anônimo. Esse é o e-mail dele, já está verificado. Isso foi feito via API. Esse é o nome e esse é o subject. Se eu tentar identificar esse usuário, tá aqui, né? São esses dados do usuário. Então agora significa que eu já posso consumir, gerar, né, um token, autenticar esse usuário através de um usuário identificado, de um cliente identificado. Então vou fazer a requisição, eu recebo um token, e se eu olhar a estrutura desse token, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma claim de CPF, que é o CPF que eu cadastrei, né, desse cliente aqui identificado, é o mesmo CPF, e tenho também o e-mail desse usuário, ou seja, desse cliente, ou seja, quando eu passo, né, ou seja, quando existe um cliente cadastrado na aplicação, o Cognito ele vai ter uma relação de 1 para 1, né, com esse cliente. Então, ou seja, eu tenho um usuário aqui do Cognito associado com o cliente da API, e esse link, né, é feito através do CPF. Então aí dessa forma eu consigo fazer a autenticação de um usuário identificado, né? O que é importante destacar aqui é o token, né? Então, ou seja, através desse token eu consigo diferenciar quem que é que fez a autenticação no meu sistema, quem que é que está fazendo as operações no meu sistema, né? E da mesma forma eu posso vir aqui e fazer o consumo dessa API com um token de usuário identificado. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu acho que aqui já deu para ter uma boa noção de como que isso funciona. E é isso, pessoal. Obrigado.